Olha só, vamos falar de uma outra mulher, porque a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que vai entrar com um pedido de cassação contra o deputado Nicolas Ferreira. Só para vocês entenderem, o deputado fez um discurso um pouco pejorativo, aí considerado transfóbico por muitos, na Câmara dos Deputados ontem. A gente vai trazer esse tema por aqui. Ô Mari, a gente não tem o vídeo aí para exibir, daqui a pouquinho nós temos uma reportagem, então vamos dar uma olhadinha, que a Letícia separou justamente toda a história, o enredo, para a gente poder entender agora. Roda. Parlamentares de esquerda já entraram com ações para tentar cassar o mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Durante a ação desta quarta, Dia Internacional da Mulher, o parlamentar subiu à tribuna com uma peruca loira e disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e de outros políticos, vai apresentar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato do deputado. Um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. No fim da tarde, o Ministério Público Federal apresentou uma representação à Câmara pedindo que a mesa diretora apure as violações éticas do deputado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também se manifestou sobre o caso. Pelas redes sociais, Lira afirmou que, abre aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Lira reforçou que não admitirá o desrespeito contra ninguém e continuou. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Fecha aspas. A transfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Muito bem, gente, está aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan atualizando um pouquinho para a gente sobre essa cena aí na Câmara dos Deputados ontem, né? O meu ponto é o seguinte, eu não vou nem entrar no mérito da questão, vou deixar para vocês fazerem isso, mas eu quero entender se isso gera algum tipo de cassação devida na avaliação de vocês. Vocês acham que a punição seria uma certa cassação mesmo? Como é que você vê isso, Mano? Olha, eu não sei se precisa ser a cassação em si, mas o que eu acho isso é quebra de decoro. Não é para isso que nós pagamos impostos. Isso aí é uma cena ridícula de molecagem de alguém que está sendo pago com o nosso dinheiro para discutir políticas públicas. E ele está no lugar de discutir a sério os temas que o Brasil precisa, fazendo showzinho ridículo de lacração. Mas eu não acho que ele fez uma questão de política. Eu acho que ele foi uma crítica. Porque se você entender realmente o que aconteceu, foi o seguinte, ele falou assim, porque hoje está muito chato, tudo não é o seu lugar de fala.
tudo não é o seu lugar de fala. Você não pode mais abrir a boca porque não é o seu lugar de fala. Então, ou seja, eu não entendi isso como um ato político. Eu entendi isso como uma crítica. Essa foi a grande verdade. Ali, tá quando ele coloca a peruca, ele fala assim, bom, já que eu não posso falar sobre alguma questão ou sobre leis que envolve LGBTQIA+, ou transfobia, enfim, então eu estou me colocando no lugar de fala agora, já que é isso que vocês querem, porque todas as vezes que alguém vai abrir a boca ou que nós vamos abrir a boca para citar algo, essas pessoas simplesmente pegam uma pedra de mais de 15 quilos e tacam na tua cabeça. Ou seja, você não pode mais falar absolutamente nada se não é o teu lugar de fala. Então eu acho, em primeiro lugar, eu não encarei isso como um ato político, eu encarei isso como uma crítica. Eu acho que essa foi a verdade, eu acho que não foi a forma mais adequada talvez de ser feita, mas que não tem absolutamente nada a ver, talvez, eu entendi assim, Maninho, não tem nada a ver com ato político, isso sem dúvida alguma. E eu sou contra a cassação, sim. Eu acho que não tem que ter a cassação dele justamente só por isso, não. Mas eu acho que abre um precedente ruim a ideia de levar para frente uma cassação. Dito isso, o que o Nicolas fez, ele levantou uma bola para a esquerda cortar, assim, uma maravilhosa. Isso é não é para isso que ele está lá. É para quem gosta dele como um comunicador, ele é um ótimo comunicador. Ele é alguém que defende ideias de um espectro político de uma maneira muito clara. O que ele está fazendo é um serviço contra o espectro político que ele defende. Ele está prejudicando a direita com manifestações dessa forma de querer lacrar e tudo mais. A Câmara dos Deputados é um espaço com 513 deputados. É muito difícil se destacar, é muito difícil chamar atenção, sobretudo por aspectos positivos. O que muitos buscam fazer e recorrem é a lacração e é uma maneira de chamar atenção para vir a pauta, como está acontecendo agora, a gente está falando dele. Agora, ele está perdendo uma chance enorme de levar para frente políticas públicas, projetos de lei que vão mudar a vida das pessoas e que refletem as ideias que nós temos, nós que somos de direita, centro-direita, e, pelo contrário, está ajudando a esquerda nesse processo. Então, o que ele está fazendo é um desserviço e foi um erro enorme. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora e não estão entendendo direito, a gente está repercutindo aqui no Morning Show sobre a polêmica de ontem do deputado federal Nicolas Ferreira, e também falamos aqui do pedido de cassação que foi apresentado e vai ser apresentado ainda hoje pela deputada Tabata Amaral e a bancada do PSB lá na Câmara. Tem só um ponto nessa história. Tudo em política tem uma coisa que eu chamo de estratégia também, né? Nós estamos vivendo um momento em que o Bolsonaro está sendo absolutamente questionado sobre a história das joias e a situação a cada dia ela vai ficando pior. Sim. Isso também tem uma certa estratégia da criação de um fato novo para que as pessoas elas não falem sobre as joias, falem sobre peruca. Aí o meu ponto é o seguinte, o que é mais fácil? Vestir uma peruca ou fala das joias? Vestir a peruca é bem mais fácil, é justamente... E eu queria chamar a atenção para uma questão que eu acho fundamental nesse caso, que é uma contradição performativa, ou seja, ele diz que está criticando o roubo do espaço da mulher pelas mulheres trans. O que é que ele fez? No Dia da Mulher, onde as pessoas deveriam estar debatendo a situação das políticas públicas sobre as mulheres de forma geral, ele capturou a atenção da opinião pública inteira para debater a situação das mulheres trans. Ou seja, ele supostamente diz, o meu conteúdo político aqui é dizer que as mulheres cis, né, precisam ter mais espaço do que as mulheres trans. Esse era o ponto dele. O que é que ele fez? O Brasil inteiro debater no Dia da Mulher a situação das mulheres trans. Ou seja, é um show com várias contradições, entende? Assim como ele vai dizer que tudo que eu estou fazendo aqui é um uso da liberdade de expressão. Porque ele alega imunidade parlamentar, né? Só que o que ele não percebe é que o que ele está fazendo é criticando a liberdade de expressão dos outros, porque a identidade de gênero
é nada mais do que um desdobramento da liberdade de expressão humana. Como as pessoas se sentem, como querem se vestir, como querem ser chamadas, como se apresentam para o mundo, tudo isso é liberdade de expressão do ser humano. Então, ele vai se colocar como supostamente defensor da liberdade de expressão e o conteúdo do discurso dele é anti-liberdade de expressão. Eu acredito que a única... Mas mesmo eu entendendo ainda que isso não tem a ver com uma intenção política e discurso. Eu entendo isso perfeitamente. Eu entendi isso como uma crítica e volto a repetir. Não sou a favor da cassação, mas também não pago o salário do Nicolas para ele ficar colocando peruca em plenário. Essa é a grande verdade. Porque assim, o que ele é feito, ele foi eleito, eu assumo, eu acho que ele é um rapaz incrível, ele tem uma comunicação extremamente fluida, mas eu não pago o salário dele para ele ficar no Twitter e ficar colocando desculpa peruca no plenário. E para ficar usando esse espaço e atenção pública para desviar de um tema que é importante. Eu acho que o Paulo aqui tocou num ponto muito importante. Se existe alguma chance, e que aparentemente é real, de ter existido crimes por conta da questão das joias, e se ele usa todo esse espaço para desviar a atenção desse tema que é maior e que é mais comprometedor, ele no final de contas ele está se prejudicando a direita por ajudar a esquerda a cortar uma bola que ele levantou perfeita. Ele está se inviabilizando como deputado federal, não só pela ameaça de ser cassado, mas pela impossibilidade de fazer qualquer projeto de lei, qualquer tipo de ação lá dentro da Câmara dos Deputados que vai ser positiva para a sociedade, e ele vai estar defendendo alguém que possivelmente cometeu um crime. Então, é triplamente ruim essa participação do Nicolas Ferrer. É muito decepcionante para quem acompanha e gosta dele, né? Muito bem. Gente, vamos gerar um pouquinho